alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vocês perceberam que eu já estou aqui arrumando a mesa? Legal, não é, pessoal? Estou aqui aprontando o material que eu vou usar na aula de hoje. Vejam que legal, tudo isso. E ainda tem material aqui pertinho, que vai ser uma surpresa, um material que eu fiz com a ajuda de alguns colegas aqui. Mas vamos lá? Olha aí, pessoal, hora do aplicativo. Será que vocês já baixaram o aplicativo? Quem não baixou, rapidinho, aponta a sua câmera aí para a tela, onde vocês vão ter dois QR Codes. Um QR Code que está relacionado ao Android, ao celular Android, e o outro para iOS. É muito importante, gente, vocês baixarem esse aplicativo, porque é com esse aplicativo, gente, que a gente vai poder fazer uma interação, uma conversa ao vivo, onde vocês vão poder responder algumas perguntas que eu trouxe hoje, onde vocês vão poder fazer também perguntas para a gente, para mim, para a professora Cláudia, que daqui a pouco eu estarei chamando, para ela dizer como é que já está esse chat aí, como é que vocês já estão conversando. Legal, não é, pessoal? Então, fiquem aí ligadinhos, para a gente já começar a nossa aula. Mas eu quero dar antes alguns lembretes, vou continuar nos lembretes. O primeiro aí é que nesse momento a nossa aula está acontecendo ao vivo. Mas vocês poderão assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem no YouTube. Não é isso, pessoal? Legal, não é? Então, vamos lá. É hora da gente também perceber que essa nossa aula, nós estamos contando aqui com tradutor de Libras. Por quê? Para que todos possam participar, todos possam interagir, todos possam entender o que a gente está apresentando. Muito legal. Mas vamos lá. Não podemos esquecer que estamos no Outubro Rosa. Olha aí, pessoal. O Outubro Rosa, aí estamos nessa campanha. Na campanha do autoexame, na campanha de buscar médicos para trabalhar em prol da nossa saúde, ou seja, para investigar algum tipo de tumor que venha acometer, né, as mamas. Lembrando que esse mal, o câncer de mama, ataca mais as mulheres, acomete mais as mulheres, mas os homens também. Pode acontecer aí na mama dos homens. Por isso que nós precisamos também alertar os homens da nossa família, não é? E também dizer para os homens da nossa família que falem para outros homens também. Então é muito importante a gente perceber aí que estamos fazendo um trabalho em prol também da vida de quem a gente gosta, de quem está no nosso entorno. Não esqueçam também de pedir ajuda à mãe, à madrinha, à avó, à tia, para fazer esse autoexame. Como é esse toque? O que é que a gente tem que procurar? Quando é que tem algo diferente? Então, é sempre interessante contar com a ajuda das mulheres aí da família, viu, meninas? Não esqueçam de falar isso. Mas vamos aí. Primeiro, nós vamos fazer um revendo. O que nós vimos no encontro passado? Será, né, que vocês estão lembrados? Vamos ver alguns pontos. Vamos ver qual é o primeiro ponto que eu vou falar um pouquinho a respeito da visão. Venham aqui comigo para a gente ver esse texto bem interessante. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Neles, há receptores que captam estímulos luminosos e nos permitem distinguir cores, formas e a posição dos objetos. Então, aí, o que eu estou querendo lembrar a vocês, o que eu estou querendo reforçar aí para vocês, é que, gente, a luz é muito importante. É só com a chegada da luz que a gente consegue ver essa questão aí do que está em nossa volta, perceber o que está em nossa volta. E aí podemos distinguir a questão de cores, de formatos, deslumbrar as coisas lindas, as coisas belas que tem aí na nossa volta. Muitas vezes naturais e outras vezes obras de artes construídas, né, por pessoas que têm esses dons. Mas vamos lá. O que é que a gente vai falar ainda a respeito da luz? E aqui eu quero chamar a atenção dessa tela, mostrando que para a gente poder enxergar, se faz necessário que a luz ilumine o objeto. Então é preciso que essa luz ilumine o objeto para poder, a partir daí, a gente poder perceber essa questão aí desse objeto. Então aí eu trago esse pequeno texto falando que é possível enxergar a luz do relógio, pois a luz chegou até ele, iluminando e depois
sendo refletida até nossos olhos. Então, esse relógio, ele recebeu a luz, reflete a luz, e aí a gente consegue perceber. Vamos falar mais, né, a respeito de que eu já apresentei no encontro passado, que é a questão aí do olho humano. Vamos ver a questão das defesas, mais uma vez relembrando rapidinho. Primeiro, a questão aí das sobrancelhas, a importância aí que são proteção em relação ao suor. Lembrando que o suor são, vamos dizer assim, resíduos do nosso corpo que estão sendo eliminados pelos poros, não é isso? E ainda tem a poeira do rosto, né? A sujeira e até mesmo bactérias, vírus, que estão aí no ar, presentes no ar. Então, as sobrancelhas vão servir de verdadeira proteção para desviar o suor e não cair no olho. Vamos ainda para a questão das pálpebras, que são músculos que vão ajudar a abrir e fechar os olhos. E na medida que a gente pisca, que a gente abre e fecha o olho, o que está acontecendo aí é que nós estamos lubrificando, né? Existe aí uma lubrificação através aí dessa questão da lágrima. A questão aí do olho, a parte branca, que a gente vai falar também depois nesse outro esquema aí da anatomia, os cílios, né? Que são verdadeiras o quê? Cortinas, que vão também, juntamente com a ajuda das pálpebras, superior e inferior, ajudar a fechar e nos proteger da poeira, né? Como a gente diz numa linguagem popular, de um cisca que está passando por aí e que a gente não vai deixar que entre nos nossos olhos. E esses cílios seriam também a proteção. Vai bater aí tão rapidinho que a gente, às vezes, nem vai perceber. Então, vamos agora para essa parte da anatomia, que vai ver também a parte interna. Bem interessante, e que eu trouxe para vocês, não foi? Um material que a gente tentou construir aqui para se aproximar, né? Eu vou tentar me aproximar do que esse esquema realmente representa. É uma comparação, gente. Eu acredito que estudar com comparações é muito interessante, é muito importante. E aqui eu vou tentar abrir esse nosso olho aqui para a gente poder ver o que é que tem nesse nosso olho e a função de cada um, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a córnea. Então, vou pedir aqui um zoom aqui na mesa para a gente poder mostrar. Então, eu tenho aqui a córnea, né? Esse recipientezinho aqui está servindo de córnea. Então, aqui, após a córnea, que é transparente, gente, eu vou ter, ó, a íris, que é essa parte azul, a cor do olho, e a pupila, que vai ficar aqui, olha, gente, protegido aqui, na hora que eu vier colocar aqui nesse olho. Mas vamos lá, o que é que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar a parte interna desse olho. Como é que eu vou mostrar? Então, eu vou abrir aqui rapidinho e tentar mostrar a vocês. Então, se tivesse um corte aqui eu teria, ó, a íris e esse orifício que é a pupila. A pupila, ela é um orifício. Ela vai abrir e fechar dependendo aí da luz, do foco de luz, do facho de luz e da quantidade dessa luz, ok? E aqui eu tenho a parte branca do olho, que cobre todo o olho, né? Esclerótica ou esclera. E dentro eu tenho uma questão, olha, estou sempre fazendo aqui uma comparação em relação a esse local bem irrigado, certo? Ele é bem irrigado, ele é responsável em nutrir as partes do olho que não recebem tanto essa irrigação. E aqui nessa parte amarela, eu estou comparando com a retina. É onde a luz é projetada. Mas, professora, eu acho que ainda tem mais uma lente, tem essa lente aqui, que é a córnea. E aqui também eu tenho um segredinho que eu vou mostrar, outra lente do nosso olho, que é o cristalino. O cristalino fica preso no nosso olho. Deixa eu mostrar aqui. A partir de músculos ciliares que vão segurar. Quero que vocês prestem bastante atenção, que eu estou falando desse cristalino, porque na hora que eu for apresentar hoje alguns problemas de visão, vocês vão lembrar que esse cristalino ele é preso por músculos. E os músculos dos olhos também perdem um pouquinho a elasticidade. E o que é que você vai falar, professora, a respeito da retina? É aqui no final, onde a imagem vai ser projetada. Então, o que eu estou colocando para vocês de forma comparativa é as partes que compõem o olho. A esclera, que é a parte branca,
a íris, que é a cor do olho, que cada um tem a sua cor, né? Que na aula passada até coloquei para vocês aí uma imagem com várias cores. Cada um de nós temos uma cor diferente, né? É como a impressão digital, ninguém repete cor. E aqui a pupila, que é onde entra, né, a luz para a gente poder enxergar. Legal, vamos voltar aqui, vou fechar aqui direitinho, para a gente poder ter o material aqui, porque a gente vai conversar hoje a respeito de luz e a respeito também de um instrumento que alguns de vocês nem conhecem mais por conta da máquina, por conta do celular, que é a máquina fotográfica. Eu vou deixar já ela aqui na frente, porque daqui a pouco eu vou falar da máquina fotográfica. Vamos lá. Então, tudo isso... pessoal, tem a questão ainda do nervo óptico, né? A questão que a retina, ela recebe a luz e vai enviar pelo nervo óptico a toda a sensação, né? E no sistema nervoso central, onde essa imagem vai ser codificada, realmente interpretada. Mas, né? O que é que nós temos para a aula de hoje, professora? Na aula de hoje nós vamos ter os problemas de visão e vamos falar também das lentes. Eu trouxe até alguns objetos para a gente comparar com as lentes. Vamos lá. Como eu disse, nós vamos fazer uma comparação dos nossos olhos com uma máquina fotográfica. Então, a máquina fotográfica tem a capacidade de, né, vamos dizer assim, de colher a imagem. O nosso olho também colhe a imagem. É uma boa comparação, né? Só que aí a questão dos nossos olhos, como eu estou colocando aí de um lado para o outro, podemos comparar até mesmo a uma câmera, né? A questão aí de uma filmagem onde a gente consegue mexer para um lado e para o outro. Mas eu ainda tenho uma outra comparação para falar a respeito da máquina fotográfica. Veja que interessante. A máquina fotográfica é um modelo de olho. Será que quem inventou a máquina fotográfica já conhecia todas as partes que compõem o olho e até mesmo essa curiosidade? Acompanhe comigo na imagem essa curiosidade. Vejam, o objeto é uma árvore. A luz, né, está entrando aí pela pupila e lá na retina, vocês estão vendo que a imagem está sendo projetada. Só tem um porém. Dá para perceber que lá na retina a imagem chega de cabeça para baixo, está invertida. Na máquina fotográfica também. Só que no nosso corpo é o cérebro que vai organizar, é ele quem vai colocar no lugar. Não é interessante? É uma curiosidade. Então, esse jogo de lente, de córnea e cristalino, faz com que aí ocorra essa inversão, a questão aí da imagem, né? E dessa imagem vai ser enviado, a retina vai mandar pelo nervo óptico a informação e lá no cérebro é que vai consertar. Então, a gente enxerga, mas lá dentro do nosso olho, tudo que a gente está vendo está invertido, ok? É uma curiosidade, por isso que eu trouxe aí a máquina fotográfica, que além de captar a imagem no geral, ainda temos algo em comum, que é a questão de estar invertido. E aí eu vou deixar essa curiosidade para vocês. Pesquisem se quem criou a máquina fotográfica, se ele pegou essa ideia, já conhecia o olho por dentro, já conhecia essa parte interna do olho. Será? Vamos lá. Agora, gente, eu tenho essa perguntinha para vocês. Professora, a senhora disse que vai falar sobre os problemas da visão, vai falar sobre lentes. E aí, então, a gente precisa saber quem é esse especialista. A minha pergunta é essa. Qual o nome que se dá ao médico que cuida dos olhos? E agora eu vou convidar a professora Cláudia, né? Para dar também aí, vamos dar as boas-vindas à professora Cláudia. E ela vai dizer para vocês como é que vocês vão colocar isso no chat. Vamos lá, Cláudia. Olá, professora, tudo bem? Alunos também, tudo bem? Está uma interação aqui muito boa, muita gente participando, professora. Então, nós temos Rian, da Escola Divino Espírito Santo, nós temos Maria também, João, David já está dando bom dia a mim em inglês. Que legal. Então, a participação de vocês é muito importante para nós. E aí vocês vão colocar aqui no chat a resposta, tá certo? A professora vai explicando, à medida que ela for explicando, aí vocês vão colocando, eu vou dizer depois quem acertou e quem não acertou. Então, a pergunta dela é qual o nome que se dá ao médico que cuida dos olhos? Então,
Então, prestem bastante atenção, vão colocando aí. João já está respondendo, professor Arthur. Então, muita gente está respondendo. Rian já está respondendo aqui também. Não sei se eu posso dizer ainda, né? Vão colocando aí. Tá vamos certo? Ver se tem o maior número, Cláudia. Não vamos dar a resposta ainda, nem passa aí, porque eles vão... Eu sei que vocês estão lendo a resposta um do outro, mas não tem problema. Porque você pode achar que o colega não acertou e você tem uma outra opção. Fiquem... E aí, à medida que você vê, Cláudia, que tem um grande número, você pode chamar, tá certo? Mas vamos lá, vamos conversar. E eu trouxe para vocês aqui, você está falando de especialista. Eu vou ter que ter o maior cuidado de não dizer o nome do especialista nessa interação que eu tento fazer agora com vocês. Vamos lá. Vamos lá, né? Eu agora, olha o que eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos acompanhar Bianca na consulta ao oftalmologista. Eu agora estou fazendo um convite a vocês. Então, Bianca vai para o oftalmologista, né? E aí, o que é que acontece? A gente vai acompanhar. Vamos ver passo a passo essa consulta de Bianca. Vamos lá? Então, Bianca chegou no oftalmologista. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Então, ainda, né, naquela sala de espera, alguém vai chamar o nome de Bianca, né, um profissional, e ela vai sentar junto da cadeira onde está sendo circulado, que tem esse equipamento. E o que é feito aí? Ali, o especialista ele está dando uma olhadinha no olho. Ele consegue descobrir qual é a pressão do olho, ele consegue dar uma olhadinha aí no fundo do olho. Professora, para que saber o fundo do olho? Nós já estudamos que o fundo do olho acontece ali a retina, lá no finalzinho, né? É onde vai se projetar a imagem. Então, se Bianca está suspeitando, a mãe de Bianca, alguém da escola, a professora, acha que ela está com algum problema, então eles vão fazer primeiro isso. Tá, e depois, o que é que ele vai fazer? Então, ela vai, né, entrou para o consultório, e aí esse médico vai colocar alguma coisa na frente, porque ele vai ter que investigar o olho direito, depois o olho esquerdo. Às vezes o olho direito está bom e o olho esquerdo não. Nós vamos ver na hora de estudar os problemas que ainda pode ser que um olho esteja com um problema direito e o esquerdo esteja com outro. E aí as lentes dos óculos vão ter também ser diferentes. Vamos mais. E aí, depois que ele faz essa observação, ele vai colocar um equipamento nesse pessoal. Quem já fez sabe e quem não fez agora vai prestar atenção no que a professora vai dizer. Aí, pessoal, é que vocês vão ter que ver que é a hora que vai escolher qual a lente. Aí o médico diz, tá bem, esse é melhor, é o primeiro, é o segundo. Mas quando for criança, existem equipamentos que o médico consegue ajudar. Já que a criança não sabe dizer as letras, né? E também não vai poder escolher bem. Então, existem equipamentos. E aí, no final, o oftalmologista passa para a Bianca aí o óculos, porque a mãe dela já foi na ótica, né? Já foi no local e comprou o óculos, pegou o óculos, ou foi no postinho que também faz óculos. Ele vai colocar, então tem que voltar lá. Ah, já está pronto, já posso usar. Não, ele vai conferir se é aquela lente mesmo. E aí, Bianca agora está feliz, que agora está enxergando bem, pode assistir a aula, pode fazer as tarefas, né? Pode digitar na hora da interação. Então, que bom. Vamos continuar. Vamos ver o que é que tem. Chegou aí a resposta. E aí, pessoal? E aí, professora Cláudia, será que alguém acertou? Muita gente aqui acertou, estão interagindo muito. Então, nós temos Arthur, nós temos João, nós temos Rian, David, Luiz, Iago, Pitágoras, que chegou agora assistindo com a gente. Arthur é da Escola Divino Espírito Santo, Luiz é da Dom Bosco, João da Dom Bosco, Pitágoras da Dom Bosco. Então, todos aqui estão assistindo, estão interagindo e falaram o oftalmologista. Realmente, né, professora, está aí a resposta, é o médico que cuida dos olhos, o especialista que vai ver o que nós temos nos nossos olhos, professora. Que bom, então eu acredito que aí muita gente acertou. E também tem gente que já sabia, mas não escreveu. Mas a gente precisa saber, pessoal, escreve lá. Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês, eu fiz uma lista dos principais problemas de visão. E a gente vai conversar a respeito de alguns. Vamos lá? Então aqui, ó. Você já ouviu falar em alguns desses problemas de visão? Qual foi desses problemas?
Aí tem aí a miopia, a hipermetropia, né? O astigmatismo. Vocês já ouviram falar desses nomes relativos a doenças da visão? Será? Então, vou deixar também a professora Cláudia aí, se alguém disser, olha, eu conheço, pede para dizer qual é. Sim, eu conheço, já ouvi falar. E se tiver algum aluno que tenha algum desses problemas, diz, eu uso óculos, né? Desde não sei qual idade e tal. Vamos conversar a respeito. Então, aqui eu vou conversar com vocês a respeito de cada uma dessas doenças. Ou seja, esses problemas de visão que existem lentes específicas, lentes que vão ajudar. Então, eu vou começar lá pela miopia. Veja que interessante em relação à miopia. O que é que nós temos aí na miopia? O indivíduo míope, muitas vezes ele é confundido com que ele não presta muita atenção, a gente está falando com ele e ele está lá atrás na sala. E ele não está prestando muita atenção. E a gente vai ver que o que acontece com ele é que a imagem, ela tem que ser, né? À medida que passou pela pupila, ela tem que ser, vamos dizer, interpretada, codificada lá na retina, no finalzinho aí da camada da retina, ou seja, na parte interna do olho. Só que essa pessoa que tem esse probleminha, que é míope, essa imagem se projetou antes. Então, onde ele ia ter que formar lá no final, tocando na retina, ele formou um pouquinho antes. E o que acontece? Esse indivíduo não consegue enxergar de longe. Enxerga bem de perto, mas não enxerga de longe. Então, ele precisa de uma lente que venha corrigir esse probleminha dele aí. Então, tem aí que tentar. A lente vai ajudar a empurrar um pouquinho essa imagem para tocar na retina. Ok? Aí vamos agora para a hipermetropia. A hipermetropia é diferente. Olha o que acontece com a hipermetropia. Vejam a imagem. A imagem, né? Ela está sendo projetada depois da retina, está distante. Então, esse indivíduo, ele até consegue enxergar bem de longe, mas não consegue enxergar de perto. E aí, o que é que acontece? Ele precisa, né, rapidinho, ele precisa de uma lente que venha a corrigir. E essa lente, ela vai ter que ajudar, né, a atrair, a puxar essa imagem para ser projetada na retina. Então, a gente vê aí que não pode ser projetada nem antes, nem depois. Né? Aí a gente está vendo um caso. O outro caso, a questão do astigmatismo, a gente vai ver aí alguns problemas, né? Que é a questão aí da idade, né? Quando chega uma certa idade, a gente não tem miopia, não tem hipermetropia, mas está com dificuldade no foco. E a questão do foco, gente, lembra que eu falei que existe músculo segurando, né, o cristalino do nosso olho? Aquele músculo já está um pouquinho folgado, então ele não está comprimindo mais. E aí a gente às vezes precisa apertar o olho para enxergar. E o óculos vai ajudar. Mas a professora Cláudia está dizendo que tem interação. E vamos lá, Cláudia. Rian, da Escola Divino Espírito Santo, disse que o irmão dele tem miopia, usa óculos, né? Pitágoras, o amigo tem miopia. Arthur já ouviu falar de miopia. David, o irmão tem miopia e também já usa óculos. Então, eles já foram ao médico, ao especialista, né, oftalmologista, para ver, através de exames, o que era que ele tinha, e aí já descobriu que tem miopia, uma grande maioria dos alunos, né, que tem miopia e já usam óculos, e conhecidos dos nossos alunos. Legal, professora Cláudia. Então, veja o que eu estou colocando aqui. A miopia, a hipermetropia e astigmatismo. Eu estava terminando estigmatismo, e estigmatismo a gente viu o seguinte, que seria a questão aí da vista cansada. Existem outros problemas, gente, né? Existe a conjuntivite, eu acho que muitos de vocês, que é a inflamação aí na conjuntiva, nessa parte branca do olho, né? Tem outros, a questão aí do daltonismo. Falei para vocês que lá na retina tem a retina ainda tem duas partes, que é a questão dos cones, né? E a questão dos bastonetes. São eles que identificam as cores. E aí eu estou colocando para vocês, será que vocês estão conseguindo identificar os números que estão aí escondidos? Então, se estão com dificuldade, é bom fazer aí um testezinho e quem sabe procurar o oftalmologista. E aí o que é que nós temos mais? Glaucoma, catarata, que são problemas que estão apresentando aí para a gente, né? Que estão acometendo aí um monte de gente. E a gente precisa ver essa questão, né,
do que tratar, de procurar um médico, de procurar especialistas que venham a tratar. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer como é que está a interação, né, para a gente poder dar continuidade. Bem, gente, aqui Maria está dizendo que a mãe usa óculos, mas ela não sabe realmente o que ela tem. Nós temos aqui que David disse que o irmão dele é daltônico. Então, a gente está vendo aqui uma interação muito boa, professora, agradecendo já aos alunos toda essa participação. A nossa aula só tem sentido com a participação de vocês. E já estou me despedindo aqui, mas continue aí na aula da professora, tá certo? Olá, pessoal. Olha aqui, na hora da despedida, estou trazendo aqui para vocês, né, um grande olho, para a gente poder focar aqui e dizer, né, que esse olho, né, o que é que eu preciso mostrar aqui para vocês? A questão da parte branca, mas o que eu quero mostrar mesmo é que essa parte aqui, gente, não é uma bolinha, e sim, ela é um orifício. É lá no final, nessa parte bem escura, lá no final, que a imagem vai ser projetada. Que a imagem aí, a gente vai conseguir, não é, identificar. Então, aqui está um grande olho, né, o canal lacrimal, aí na frente, os cílios, tudo para a gente poder enxergar melhor. Então, a aula de hoje, né, está acabando. Eu estou deixando aqui para vocês a atividade da semana 29, a questão não só da atividade semanal, como a atividade digital. Leiam, participem da aula, digam para o professor de vocês como foi aqui a nossa aula, contem direitinho o que aprenderam e aguardamos vocês na próxima aula. Conto com vocês, né? E não esqueçam de avisar para os amigos que ainda não estão assistindo a aula com a gente aqui nesse momento ao vivo, ok? Conto com vocês e até a próxima, pessoal!